Shalom, shalom, a paz do Senhor para todos, uma boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso canal do ZaitCast e estamos aqui com mais um podcast maravilhoso, grandioso, poderoso e eu peço para que todos venham se inscrever no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho em todos, compartilhe essa live, seja membro, curte essa live no nome de Jesus. E no dia de hoje, nós estamos com o nosso tema, que é Portal 40, ativando anjos. Ô glória! Tema glorioso. E para compartilhar desse ensino, para nos ensinar, está conosco o nosso pastor Rogério Zaite. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor para todos, estamos em mais um ZaitCast. Qual que é o episódio? É o número, filho? 35, hein? Número profético. 3 mais 5, 8. Número de novos inícios, novos começos. Estou um pouquinho gripado. Gripado não, né? Rouco. Deus me livre ficar gripado. Sim. Mas estou um pouquinho aqui rouco, mas estamos aqui para a glória de Deus. Eu estou aqui para ensinar, minha esposa também. Sim. Estamos aqui, o ano que vem a gente vai ter várias novidades aí. Pastora Keila já tem trabalhado muito, mas ano que vem vai trabalhar mais. Eita, Jesus, olha só, gente, ele só me arruma serviço, gente, vocês não têm noção. Aleluia. Ele me entope de serviços. Na realidade, até que eu gosto dos serviços que eu faço, né? Que é principalmente os das clínicas. Os da clínica eu amo fazer, né, pastor? Verdade. É uma coisa que eu gosto de fazer. Mas o pessoal aí, ó, já vai compartilhando, né, pastora? Dispara aí, se inscreve no canal. A gente já tá ao vivo aqui e a gente vai iniciar até para a questão de um cumprimento aí de horário também de pessoas. Shalom, shalom, amados, vocês que estão entrando agora no nosso canal, sejam bem-vindos mais essa live. Eu vou começar a dar shalom aqui. Alma em cena, shalom, tá falando aleluia, não sei quem é. Raquel Rodrigues, a paz do Senhor. A paz, Nico, seu pai que está aqui conosco, entrou na live. Débora, Silvânia, Apóstolo Leandro, Amanda Teixeira, Luciene Fortunato, vamos lá. Maiara Soares, Profeta Márcio, shalom, shalom, Líder Modas, Tamires, Fátima Belgoni, Alex, vamos lá, MT Pré-Moldados, em nome de Jesus, Nívia Cristina, shalom, shalom, glória a Deus pela participação de cada um, glória a Deus, seja bem-vindo a mais um dia de ensino, Ana Carolina Teixeira, Roberto Pereira, shalom. Deus abençoe a vida de vocês e eu já vou pedir para vocês que já estão entrando aqui nessa live, pedir para compartilhar, curtir essa live, se inscreva no nosso canal, ative o sininho em todos e você que gostaria de receber mais conteúdo, seja membro, é tão baratinho ser membro, é R$7 por mês, você ser membro do nosso canal, ajuda o nosso ministério, ajuda as nossas vidas, no nome de Jesus. Glória a Deus por todos vocês. E o tema de hoje, da live de hoje, é Portal 40, ativando os anjos. E estamos aqui com o nosso pastor Rogério Zaite, vai nos ensinar. No nome de Jesus, Luciene, seja bem-vindo no nome de Jesus. Mesmo vocês que não vão ficar até o final, curte, compartilha a live, vai compartilhando. Às vezes tem uma pessoa que precisa ouvir esses ensinos. Então, nos ajude a divulgar esse trabalho. Amém? Pastor, e para começar essa live no dia de hoje, eu já vou perguntar o principal. O que significa 40 dias na Bíblia? Sobre o Portal 40, né? O que significa 40 dias na Bíblia, na palavra? Bom, 40 dias na Bíblia tem vários significados, mas alguns para a gente entender. Quando a gente pega, por exemplo, 40 dias, está ligado aí ao que a gente chama de provação e teste. Então, 40 dias, geralmente na Bíblia, está ligado à provação e teste. Inclusive, frequentemente, associado a testes que expõem o caráter e preparam para uma nova fase, seja para o bem ou para o mal. A mulher, a gravidez da mulher,
a média é de 40 semanas. Tá ligado ao número 40? Sim. Que é um tempo de provação para que ela possa dar à luz a algo que vai vir para este mundo, a alguém, né? Então o número 40, ele tá ligado à aprovação e teste. Isso aqui é fato, tá? Então a gente vai ver o número 40 em várias partes das escrituras. O número 40 também está ligado a um tempo de transformação. Você vai ver na Bíblia que ocorreu ali também o número 40 no dilúvio. Então, 40 dias de dilúvio para purificar a terra. Inclusive, são 40 dias. O número 40 aqui está ligado à purificação genética. Por quê? Deus manda o dilúvio para qual propósito? Purificar a terra geneticamente. Gênesis 6, já tenho ensinado isso. As pessoas que estavam ali, os seres ali, que foram gerados pelos celestiais da maldade, os anjos caídos, e Deus teve que mandar o dilúvio. Queridos, Deus não mandou o dilúvio porque ele é mau. Ele mandou para purificar a terra geneticamente. Os filhos de Adão precisavam suscitar a sua descendência, mas começou a ter muito hibridismo, no entanto que surgiram o que a gente chama dos quimerianos, que são seres híbridos da época, tá? Então, em nome de Jesus, desliga esse negócio aí, pelo amor de Deus, hein? Que senão me ajuda aí. Então, o número 40 também, ele tá ligado aí à intensidade, à determinação. Jesus, ele vai se preparar, é um número de preparação de ministério da parte do Criador. Todos nós passamos por um teste de 10 dias, de 20 dias, de 30 dias ou de 40 dias. Quanto maior é o teu nível espiritual ou nível ministerial, maior vai ser a quantidade de dias em que Deus vai te preparar. E a saber, Deus gasta mais tempo nos preparando do que nos enviando. Então Jesus, ele vai iniciar o seu ministério aos 30 anos de idade, porém, entretanto, são 40 dias de jejum. O ministério de Jesus só vai se iniciar após os 40 dias de jejum. Então, isso aqui é chave, vou falar lá na frente. 40 dias também está ligado à preparação para o novo. Foram 40 anos, né? No deserto, 40 dias está ligado ao número 40. O povo estava cativo na terra do Egito, em Mitzrayim, e eles vão ficar no deserto 40 anos. E após esses 40 anos é que eles vão desfrutar da terra prometida. Claro, não era para ter ficado 40 anos, eram só 3 meses. Porém, devido reclamação, murmuração, mas Deus estava preparando o novo. Então, 40 dias, 40 anos, fala de preparação para o novo. Interessante, no judaísmo, o número 40 está ligado à sabedoria e compreensão. Então, uma pessoa, o número 40 está ligado a avanço, sabedoria, compreensão. Após os 40, a pessoa também ela adquire uma maturidade mental, uma maturidade de vida. Agora, o número 40 também, na Bíblia, e a gente está falando do número 40... Sim. 40 dias, número 40, ele está ligado à mão do Senhor. Interessante. Sim. Porque a mão do Senhor, Yad Adonai, ela soma 40. Significa que a mão de Deus nos sustenta. Então, 40 dias está ligado tempos de dificuldade e provação, mas na qual a mão de Deus nos sustentará. Então, você vai ver, toda vez que a Bíblia fala de 40, está ligado a alguma situação nesse sentido. Você vai ver isso na palavra, esse número 40 em todas as Sagradas Escrituras. Então, Moisés, preparação, provação, 40 dias no Monte Sinai para receber a lei. Você vai ver isso de uma maneira explícita nas Sagradas Escrituras. No Talmud, 40 anos para uma pessoa atingir um nível de sabedoria e compreensão. Isso aqui é tremendo. Também o número 40 está ligado à punição e expiação. Eram 40 chicotadas, era o castigo máximo. Então, você percebe que na Bíblia, ela vai dar vários exemplos do número 40. Então, o dilúvio, 40 dias e 40 noites, purificou a terra geneticamente. Jesus, Sim. No deserto, 40 dias de jejum e tentação. Israel no deserto, 40 anos de peregrinação para se iniciar uma nova geração para conquistar a terra prometida. Monte Sinai, Moisés, 40 dias e 40 noites para receber os 10 mandamentos. Significa que 40 dias está ligado também à ativação da revelação da
palavra ressurreição de Jesus, 40 dias em que Jesus apareceu após a ressurreição, olha que coisa tremenda. De acordo com o Talmud, 40 dias para um embrião ser formado no útero da mãe, isso aqui, 40 representa os 4 lados do mundo. Interessante isso, né? Quando um tribunal rabínico considera alguém culpado de um crime, a punição às vezes era chicotada, prescrita por 40 menos 1, mas era 40. Há 40 dias entre o primeiro dia de Elu, que é o dia, os shofaristas nascem nesse mês, quando começamos a tocar o shofar, para preparar-se para Rosh Hashanah, até chegar em Yom Kippur. Olha que coisa interessante. Tudo na Bíblia tem um significado. O Alex... Então 40 tá ligado a tudo isso. A outra aqui, ó. Jonas profetizou que a cidade seria destruída em 40 dias se o povo não se arrependesse. Tá ligado, inclusive, a Yom Kippur. Então foram 40 dias. Então o número 40, pastora Keila, ele tem um significado muito profético, muito profundo. Tá? O Alex está perguntando, pastor, o número 40 está ligado ao 6º ciclo de vida de um homem? O número 40... Pessoa que tem... Qual que é a idade de vocês aí? Digita aí, qual é a idade? Tá? O número 40 tá ligado... O meu ciclo, é 41. O ciclo, ele tá ligado... Um ciclo de vida a 7 anos. Então, 7 vezes 2, 2 ciclos. 7 vezes 3, 3 ciclos. 7 vezes 4... Então, 7 vezes 4, 28. 7 vezes 25, 35... 7 vezes 5, né? O 40 tá ligado ao 6º ciclo do 5º ano de vida. Então, o número 40, pastor, eu tenho 40 anos. Significa que você chegou no seu 6º ciclo do 5º ano de vida. Profeta Márcio está dizendo que tem 52 anos. E o número 5 na Bíblia, na realidade, o número 5 nos ciclos de 7 anos, ele está ligado a Brit. Sabe o que é Brit? Não, o que? Brit, a aliança. É o ano da definição. É o número 6º ciclo de 7 do 5º ano. Então, a pessoa, 40 anos, ela está no 6º ciclo do 5º ano. Ou seja, é o ano da definição, em que Deus define a pessoa profissionalmente, ministerialmente, emocionalmente, matrimonialmente. Existem estatísticas que muitos casamentos acabam com 20 anos. Isso aponta para que o ciclo do 5º ano não seja concluído. Então, isso aqui é interessante. Geralmente, a média das pessoas casam a partir dos 20, tá? Então, aí, a maioria que passou dos 40 anos, a Débora Rosana, ela está no 5º... ela está no 6º ano do 5º ciclo. Você entrou no 6º ano. 6º ano, que eu tô com 41. Esse ano pra você é ano da benção tríplice. Então, o número 40 na Bíblia, ele tem significado. Tem que viver a benção tríplice esse ano. Já comecei a viver. Então, por exemplo, você pode definir 40 dias de oração. Se a gente orar pelos ciclos de 7, pastor, eu vou fazer um período de oração de 40 do 6º ciclo do 5º ano. Aí é 40 anos. 40, número 40, não é 40 anos, é 40. Mas tá ligado ao 40 anos. Você vai fazer um propósito o pessoal pondo de tudo definição. Aqui as idades, ó. 52 anos e 52 anos. O pessoal tá... Tá tudo aqui, ó. Quer que você responde. 52 aí, 7 vezes 7, 49, tá no 8º ciclo do 3º ano, pastor. Esse ano para você é o ano da conexão, da aliança, tá? Olha, 42 entrou aí, ó, no 7º ciclo. No 7º ano. O último ano. Ano sabático. Ano sabático. É o ano de descanso, de buscar mais a Deus. Olha aí, pessoal. Sim. Então, cada ano, ele também tem um significado. Jaque, eu, 33. 33, aí 7 vezes 4, 28. Então ela tá no 5º ciclo do 5º ano, é isso? 32, não, 31 ou 32 que você falou? 32? 33. Ela tá no 5º ciclo do 5º ano. Ano de definição. 39. Ano que Deus está definindo ela. Aí a gente já vai mudar o podcast, irmã. Vamos para outra. Qualquer dia eu vou fazer um podcast só sobre isso com vocês. Ciclos de 7 anos. Sim. Pastor, o que significa 4 no alfabeto hebraico? Então, isso aqui é interessante, porque no alfabeto hebraico, o número 4 está ligado ao portal Dalet. Por que a gente fala portal 40? Porque é a porta. Dalet em hebraico é porta. Significa, o número 4, ele está ligado à porta e ele está ligado a tempo. Interessante isso, né? Sim. Então é o portal do tempo. Literalmente.
Por exemplo, a gente vai falar, e eu quero ler aqui rapidamente, pastora, porque eu tenho que ler esse texto. Eu não quero deixar de ler o texto bíblico. Mateus capítulo 4. Deixa eu só acompanhar aqui para ver se é nesse texto ou é no outro. Ah, não, tá aqui. Olha o que diz o texto. Mateus capítulo 4, enquanto você abre a sua Bíblia, você pode ir compartilhando. Vamos chegar a mais de 200 pessoas aí, pessoal. Vamos lá? Eu tô meio rouca ainda, hein, gente? Não fiz a oração 2 dias, sábado e domingo, por causa disso aí. Estou só na base da água. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: se és tu, filho de Deus, manda-me que essas pedras se tornem em pães. Opa, aqui está ligado a algo. Aqui está ligado pedras em pães, transmutação da matéria. Isso aqui é dom de operação de maravilhas. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se és tu, filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo, celestial, anjo caído, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos, pluralidade, e o serviam. Interessante. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Nós vamos lançar o canal do Apocalipse, consegui ir lá fazer um outro canal, e logo vou ver, vai ser em novembro agora, e eu quero fazer uma masterclass no canal Apocalipse sobre a tecnologia na tentação. Desmascarando a tecnologia na tentação. Porque o texto que eu falei aqui está ligado à tentação e tecnologia, tá? Porém, entretanto, é um texto extraordinário. Esse texto está falando de algumas coisas, dentre elas o que a gente está falando, número 40, que está ligado ao 4, que está ligado a portal Dalet. Dalet é porta. Aqui vai se abrir uma porta na vida de Jesus. Mas toda porta para se abrir na nossa vida, vai existir algum tipo de provação, de situação, de perseguição que nós vamos passar. Essa é a grande verdade. Então, o número 4 no alfabeto hebraico está ligado a Dalet, que está ligado à porta, que está ligado, na realidade, àquilo que nós vamos entrar, adentrar e experimentar na presença de Deus. Então, o número 4 está ligado aí a... Oh, meu Deus, visita minha esposa, Jesus. Então, o número 4 na Bíblia, no alfabeto hebraico, está ligado a Dalet, portal. Tá? Portal, porta aberta. E que se abre. Aqui se abre um portal. Esse portal que se abre não é um portal qualquer. É um portal de tentação. E que Jesus vai ser tentado por causa daquilo que Deus vai fazer na vida dele. Então, o Senhor, o Pai, vai fazer algo na vida de Jesus e ele precisa. Então, o 40, Dalet, 4 está ligado a número de provação e acesso dimensional. Aqui Jesus vai ter acessos que, se ele não é aprovado naquela tentação, ele não teria. Então, tentação na nossa vida, provação, é para te dar acesso. Se você está sendo perseguido, se você está sendo tentado, se você está sendo provado, é porque Deus quer te dar um novo acesso. Um acesso ao quê, pastora? A um nível, a uma dimensão, a um novo propósito, a algo diferente da parte de Deus. Então o número 40 está ligado a acessos dimensionais. Acessos que a gente tem. O número 40, a partir dele, quando a gente é tentado, provado, que a gente é perseguido e a gente passa por tudo isso, ele vai te dar uma autoridade dimensional. Você passa a ter uma autoridade que você não tinha antes. E eu aprendi um segredo, pastora Keila, tá? Que é, Sim. A gente só pode
A gente só tem autoridade naquilo que a gente vence. Jesus venceu a tentação, por isso ele teve autoridade dimensional. Ele passa a ter uma autoridade que os outros não têm. No entanto, que as pessoas diziam, quem é este homem? Porque ele fala e ele mostra no poder o que ele fala. Ele tem uma autoridade inquestionável, ele tem uma autoridade que os outros não têm. Sim. Então, essa autoridade eram acessos que ele tinha, porque a porta foi aberta e começou a ser aberta aqui na tentação. Pastor, Pega água pra mim e o enquanto você tá falando que aí. jejum Mas aí, está pega ligado com a tentação? Tem alguma relação do jejum com a tentação? Deixa aqui, Zé. Então, na realidade, daqui pra mim. Pode deixar, eu ponho. Coloca aí, encher aqui, eu tô... na realidade é assim. A gente lê o texto e o texto começa falando o quê? Olha só. E então foi conduzido Yeshua pelo Espírito ao deserto. Quem conduz ele? O próprio Espírito Santo, a Ruach HaKodesh. Então, não se escandalize. Mas tem tentações, tem provações, tem perseguições que é o próprio Deus que vai permitir na sua vida. Aí o texto diz, para ser o quê? Tentado por Ra-Satã. Ra-Satã, o diabo. O texto começa falando do diabo, depois que Jesus que vai falar Satanás, Ra-Satã, o adversário. O diabo aqui, queridos, é um celestial. Ele é um anjo caído. Ele vai ser tentado por um anjo caído. Tá? Aí o versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, ele bebeu água, mas ele não comeu nada. Então o jejum dele aqui é um jejum total, mas é a base de água. Ele se abstém de alimentos para que ele possa cumprir o propósito estabelecido pelo Espírito de Deus. Então, isso aqui tem uma coisa muito importante. Porque você perguntou, o que o jejum está ligado com a tentação? Nesse caso aqui, o jejum está ligado com a tentação porque ele só conseguiria vencer a tentação por causa do nível de jejum que ele praticou. Então, dependendo do nível da tentação, Deus vai requerer um nível de jejum da tua parte. Entende? Dependendo do nível que Deus vai te colocar, vai ser o nível de tentação, de provação, de perseguição que você vai sofrer. Por quê? Porque isso vai desaltar a autoridade dimensional. Vai liberar para você algo poderoso da parte de Deus. Então o jejum, ele está ligado nesse aspecto à tentação por causa... Tá? Do nível daquilo que Deus ia trazer para Jesus. Porque a tentação vencida, ela vai desatar coisas sobrenaturais na nossa vida. Deus vai fazer isso. Essa é a grande verdade. Então, dentro disso, pastor, então a gente pode dizer que o Espírito Santo nos permite sermos tentados. Permite. É isso? Permite nós sermos tentados E é algo muito poderoso, assim, sabe? O Espírito Santo muitas vezes vai permitir a gente ser tentado, porque toda vez que o Espírito Santo... Eu estou falando do Espírito Santo, pode ser que não seja Deus. Você está sendo tentado por causa de você mesmo, por causa de uma entidade. Mas tem tentação que ela parte do prisma da permissividade divina. Claro, Sim. Deus permite tudo, mas tem aquela... tentação que é a vontade perfeita. Deus fala, para você chegar no nível que eu quero, você vai ter que passar por isso. Vai ter que passar por essa tentação. Eu tava comentando isso Então algo. tem tentação que é o inimigo, que é... Literalmente. Que são os demônios, os Literalmente. inimigos. Mas tem tentação que é o próprio Deus Que permite. que permite, o Espírito Santo Tudo permite. Deus permite, nesse Sim. sentido, né? Deus permite. Porém, nesse caso tem a vontade permissiva e a perfeita. Essa tentação de Jesus, ela é permissiva, mas ela é a vontade perfeita. Ele tinha que passar por isso por causa do nível que o Senhor queria colocá-lo. Para não ser questionado. Isso, porque Deus ia trazer para ele uma autoridade dimensional, uma autoridade inquestionável, uma autoridade espiritual. Então ele está ali travando uma batalha espiritual contra Ra-Satã, que é um celestial, podemos dizer que é um principado, vamos colocar assim, na qual ele precisa vencer, e é num local específico. A Bíblia vai falar, existem tentações que estão ligadas a local e a determinados seres. Vou repetir isso aqui é profundo, hein? Vou repetir, existem tentações, perseguições, que são coisas distintas, mas eu estou incluindo tudo para você entender. Tentação, provação, perseguições que acontecem conosco, que
tem local específico. Deus vai permitir você estar em determinado local, porque ali você vai ser tentado e você vai ter que vencer aquela tentação para que o que ele tem para você seja liberado no mundo espiritual. Após isso, você muda de nível. Jesus aqui, por que o jejum está ligado à tentação? Porque quando ele faz o jejum e vence, ele muda de nível. Ele sobe o nível e o ministério dele vai começar a partir de então. O ministério de Jesus começa a partir daqui. Entende? Começa lá sendo batizado por João, mas é aqui que o ministério dele vai começar. Porque na realidade Jesus foi tentado, mas ele foi aprovado. Então nós somos tentados para sermos aprovados também. Somos tentados para sermos aprovados. E uma das aprovações de Jesus foi essa tentação no deserto, a qual ele foi tentado por Satã. Sim, ele é tentado para ser aprovado, tá? E ele é aprovado. No entanto que a gente vai ver isso no final. E é tão interessante porque, então foi conduzido Yeshua, Jesus, pelo Espírito. Então olha só, quem vai se conduzir ele? O Espírito Santo. A que local? Deserto. Lugar de isolamento. Lugar que não tinha ninguém. Para ser tentado. Por quem? Olha só, então tem lugar e tem tipo de entidade, um anjo caído, Satanás, Satã. E aí diz, e tendo jejuado 40 dias, uma prática devocional, jejum, tem um período de 40 dias, depois ele teve fome, ele não sente fome antes, interessante, e vou te explicar o porquê que ele não sente fome isso no final. Por que 40 dias de jejum na vida de Yeshua não poderia ser menos tempo? Por que exatamente 40 dias? Tudo bem, nós temos o portal 40, mas temos outros portais na Bíblia, outros números na Bíblia. Por que 40 dias, não 50, que é o, vamos colocar assim, que é o período de Shavuot? Tem outras questões da Bíblia referente a números. Por que 40 dias, não 50, não 60, não 80, né? Ou não um ano, ou tipo... menos tempo, 30 dias. Jejum. Por que 40? Prolongado. Por quê? Primeiro, porque é um jejum prolongado. Então o jejum prolongado e outra, é um jejum, esse jejum aqui não é um jejum qualquer, é um jejum direcional. Então todo jejum, e aqui que está um segredo, vocês precisam aprender a fazer jejum direcional. O que é o jejum direcional? É o jejum razão. O jejum aqui é o jejum razão, é aquele jejum que o Senhor revelou para ele fazer. Ele só é conduzido pelo Espírito ao deserto e ele está num período de jejum porque é o Espírito Santo que fez isso. Então, olha só, um dos maiores jejuns que existe é o jejum razão, o jejum direcionado pelo Espírito Santo. É quando ele fala para você, jejua um dia inteiro, jejua 7 dias, 14, 21, 28, 40 dias, 70, 50 dias, 70 dias. Quando o Senhor te pede para fazer um jejum específico dentro de uma quantidade de dias, é porque aquele jejum, ele tem uma liberação profética sobre a tua vida. E ele é especial. Não é um jejum qualquer. É um jejum direcional. É um jejum que vai desatar o sobrenatural sobre você. E vai desatar mesmo. Sim. Tá? Então não as pessoas precisam entender isso. Eu não posso fazer jejum de qualquer jeito. Eu posso ter prática de jejum cultural, sim. Jejuar 1, 2 vezes por semana, posso. Mas acima de tudo, eu tenho que fazer um jejum direcionado. Tá? Direcionado. Jesus faz um jejum aqui de 40... Todo jejum, vou falar isso aqui, porque tem pessoas que não entendem. Todo jejum de 40 dias, ele é direcional. Então, eu tô vendo muita modinha de gente querendo fazer muito jejum, só jejum. Olha, isso é perigoso. Pastor, você não, quer dizer que eu não posso jejuar? Deve. Pastor, eu não tenho que ter hábito de jejuar? Deve, mas não jejuns prolongados, porque o jejum prolongado tem vários fatores. Você começa a desvitaminar o seu... Nem sei se é essa palavra, né? Começa a ter problema de deficiência vitamínica, vai afetando. Então não é. O jejum direcionado, o Senhor vai te dar isso de tempos em tempos. Agora tem gente que sai de um jejum, já vai pro outro, que sai de um outro, que já vai pro outro. Peraí, irmão, tá errado isso aí.
Biblicamente está errado, e não somente isso, hein? Você pode estar, na realidade, cometendo um grande pecado contra o seu próprio corpo. Então, o Espírito Santo, ele vai... Agora, pastor, Deus me direcionou, aí ele vai te sustentar. Porque Deus que te direciona, te sustenta. Entende? Tem muita gente que fala assim, Deus me direcionou. Aí não acontece nada, fica frustrado, só tem problema. Então Deus não te direcionou a nada, porque o Deus que fala é o Deus que faz. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, pastor, tem que fazer jejum? Tem. Agora, tem que ter o hábito? Tem. Mas o jejum prolongado, geralmente, ele é direcionado. Ele é um jejum razão. É aquele jejum que Deus vai direcionar você a fazer. E quando você o fizer, vai ser sobrenatural. Pastor, o Senhor é tentado por um anjo? O Senhor Jesus, ele vai ser tentado por um anjo. Ele vai ser tentado? Quem? Ou ele foi tentado por um anjo? Ele foi tentado. Você ele vai, é a pergunta que está aqui. O Senhor Jesus, né? Que você falou de um jeito que parece que você estava falando comigo. O Senhor ele é tentado por um anjo. O Senhor Yeshua é tentado por um anjo? Sim, ele foi tentado por um anjo. O diabo aqui, querido, não é demônio. É que está o segredo. A batalha que ele está vivendo aqui é uma batalha de alto nível, não é uma batalha de... Existe alta magia, baixa magia. A batalha espiritual que ele vai enfrentar aqui é uma batalha de alta magia, de alto nível. Porque ele vai ter uma batalha contra um celestial da maldade. Então nós podemos ser tentados por demônios... Podemos. Espíritos imundos, são demônios. E podemos ser tentados por anjos malignos, espíritos malignos. Ser tentado por demônio é uma coisa, ser tentado por um anjo caído é outra. Qual que é a diferença, pastor, de ser tentado por um espírito imundo, que no caso são demônios, e de ser tentado por um anjo maligno? Porque na realidade as pessoas misturam tudo, né? Ser tentado aqui por um demônio é tentação, é um nível de controle demoníaco. Então o inimigo quer te controlar através de algo, então ele te tenta. Agora, tem um outro nível que é um nível de batalha espiritual contra a celestial, que a gente chama de... É como se fosse obsessão. É aquele maior nível da tentação. Então, é o nível mais elevado de tentação que uma pessoa pode ter. Aonde ela está, onde ela vai... Ela é altamente tentada. E às vezes não é só demônio. Pode ser demônio? Depende. Mas geralmente é um anjo caído que tenta a pessoa. Então para vencer um anjo maligno, que é uma entidade maior, vamos colocar assim, né? A entidade maior, que é o anjo maligno, é um jejum mais prolongado. E para vencer espíritos imundos, que são demônios... pode ser um período menor de jejum, ou não tem nada a ver. Ou não tem nada a ver isso, ou não importa o tanto que você jejue. Enquanto um jejum quanto o outro, pode destronar tanto o anjo maligno ou demônios. Não, isso não importa. Isso não está aqui, eu que estou perguntando. A quantidade de dias não importa. Porque às vezes você está enfrentando também a batalha espiritual contra um espírito imundo, o demônio, que você vai precisar também fazer um jejum de alto nível. Agora, então isso não significa. Agora, o que pega mais é o nível da tentação. Nível da tentação. O nível da tentação por um anjo caído, ele é muito mais forte, ele é mais poderoso, porque um anjo é muito mais poderoso do que um demônio. Tá? Anjo caído. Inclusive, pastor, aquele até de antemão. Sim. Eu quero até fazer essa pauta, porque em janeiro e fevereiro nós teremos 2 escolas de batalha espiritual gratuita que a gente vai ofertar na vida do pessoal, janeiro e fevereiro, que vão ser 44 aulas. Segunda a sexta-feira. Inclusive, aqui no podcast nós vamos ter aí cerca de 8 aulas, aqui por esse podcast, em que nós estaremos ensinando sobre batalha espiritual. Então já fiquem ligados para o ano que vem, viu, gente? Em janeiro, eu vou passar a data. Em janeiro, vocês fiquem ligadinhos. Em janeiro a gente vai ter aí
As primeiras 22 aulas serão autoridade sobre os demônios. Que aí eu vou dar fundamentos sobre batalha espiritual, quem é os demônios, quem é os anjos. Depois, tá? Nós entraremos na segunda parte, que eu vou falar de outras coisas. Então, anjo caído e demônio não são a mesma coisa. O pessoal tá aqui bem perguntando, né? Os deles são diferentes. O pessoal tem muita dúvida de tem muita dúvida, gente. eu tenho Anjo ensinado maligno isso é daí. uma coisa, demônio é outra. Só que não tá pautuado aqui. Nós faremos, igual o pastor está dizendo, nós faremos o ano que vem, em janeiro, a partir de dezembro, e daremos essa aula. Mas, pastora, Quem é os anjos malignos, tem que quem ajudar a são gente a divulgar os também, né? demônios. O pessoal precisa divulgar e dispara aí, gente. Tem mais gente para aprender isso, porque tem muitas pessoas que precisam aprender. Porque eu vou falar de fundamentos de batalha espiritual. Sim. Que é importante, as pessoas não entendem, poucos entendem. Que é a mesma coisa, né, pastor? Porque o povo acha que principado, potestade é tudo a mesma coisa. Hostes, demônios. Vou ensinar não sobre é. hierarquia. Tem as hierarquias, gente. Dos seres, das entidades. Na realidade, a gente vai falar de muitas coisas nesse aspecto, porque as pessoas não entendem sobre batalha espiritual e às vezes isso tem atrapalhado muita gente. Eu quero te ensinar de uma forma simples, Então, de uma forma tranquila. sim. Então a gente vai falar sobre a verdade oculta, sobre a batalha espiritual, desvendar, dando a origem dos demônios. Mas vai ser comunicação entre o privativo Shedin. ou vai ser aberto? Não, vai ser aberto. Vai ser aberto. Como que vai ser isso? Como eu faço todo dia, mulher? Aqui? Me ajuda. Não, é porque, Visita. porque assim, é por causa dos assuntos, né? Não tem nada a ver. Parar esses Os assuntos bruxos assim. feiticeiros aí falam abertamente, aí ninguém fala nada. Por que eu vou me retrair? Pelo contrário, vou abrir a minha boca. Então, comunicação entre os Shedins, desmascarando as 7 classes demoníacas, demônios recrutadores. Não vou citar nome de entidade, não vou citar nome de religião, de nada. Eu vou te ensinar sem falar, até porque a Bíblia proíbe. E eu vou te ensinar de mundo espiritual, você vai saber do que eu estou falando. Tá? Então, vocês Agora, que... alunos, aí no particular a gente fala. Então, por isso também o pessoal que não é aluno Então, aí tem que ser vocês, aluno, o né? ano que vem, vocês, ó, já fiquem ligados, porque nós vamos Vamos trabalhar falar de demônios disfarçados. demônios territoriais. Demônios territoriais, demônios observadores, demônios de Sim. sujeira. Vou falar do demônio mania. Existe um demônio na mitologia que é chamado de demônio mania. E vou explicar quem ele é e o que é as manias estranhas por trás de tudo isso. Você sabe que tem gente que tem manias estranhas. Sim. Tem gente que come giz, Sim. tem gente que come barro. Tem gente Sabão que come... em pó. Então, olha aí, ó. Vamos falar sobre genética de demônios. Isso aqui já está gravado. Tá? Dimensões e territórios, lugares que os Sim. demônios habitam. Autoridade consagratória, pessoas consagradas aos demônios. Isso aqui é forte. Então, ontem eu estava assistindo um vídeo de uma satanista, porque eu Olha achei aí, ó. muito interessante ela rebatendo que não... Tipo assim, os cristãos falam que não existe maldição hereditária. Porém, ela estava falando, né, que a família dela, os antepassados eram da bruxaria, depois uma parte da família dela toda se converteu, ela cresceu dentro da igreja, só que depois ela voltou para o satanismo e ela fala, não, é pacto antigo. E eu estou cumprindo o pacto antigo dos meus ancestrais. Então, se a pessoa se converte e a casa dela é criada dentro do evangelho, por que as descendências voltam para aquilo que não é para voltar? E aí ela estava falando isso e ela estava me explicando e eu achei muito Vou interessante. falar de mapa de guerra, pastora. Isso aqui vai ser top. Vou falar de horários demoníacos, padrão de Ouroboros. Vou falar de poder da sim. legalidade demoníaca. Sim. Inclusive, vou falar muita coisa pautada no nosso livro, pastora. Cadê o Sim. livro, Moisés? Pega ali o livro Autoridade sobre Demônios. Que também vai envolver aqui o que a gente está falando. Realidade de possessão animal, que as pessoas não entendem. Demônios paralisadores, já enfrentamos. Mas Eu vamos vou falar de voltar muita- para a live, senão mas a gente vai embora aqui. A gente vai embora. Falando de ainda Ela mais que é um assunto. perguntou, né? Não, eu perguntei, mas é um assunto que se deixar vai embora, porque eu gosto e eu Esse lido livro com aqui, ó. isso. Eu lido com isso, então se deixar vai embora aí. Autoridade sobre os demônios. Tá? Autoridade sobre os demônios. Isso aqui é interessante. É que se deixar eu vou embora, né? Você sabe. Vamos lá. Então o Senhor Jesus ele é tentado por um anjo caído. Que foi um nível maior. Um nível maior. Porque o nível que Deus ia colocar ele, automaticamente,
entenda, quanto maior é o nível que Deus te coloca, maior é o nível de batalha que você enfrenta. Essa é a grande verdade. É fácil? Não é, eu sei disso. Nossa, eu dar aula para vocês aqui, vocês não têm ideia das batalhas que a gente enfrenta, eu, minha esposa. Nem fale. Mas níveis que Deus vai nos... Quanto maior é o nível de batalha espiritual. Por isso que também tem que ter um nível maior de intercessão. Isso é importante. Então, o Senhor Jesus, ele é tentado por um anjo caído, que é Satã, que é o adversário. Tá? Pastor, então vamos lá. 40 dias de jejum, jejum de 40 dias. Fala da tentação lá, que aí coloca as do anjo depois lá embaixo. Ah, tá. Porque muda. Ó, a tentação precede o quê? Isso aqui é importante de falar. Ah, sim. Então a tentação precede o quê? A tentação precede, na realidade, o pecado, né? Eu fiz a pergunta, mas foi assim. O pecado precede a tentação. Não é a tentação precede, é o pecado. Vem a tentação precede primeiro. O pecado, isso. É a tentação. Primeiro vem a tentação, depois vem o pecado. Significa que se uma pessoa vencer a tentação, ela vence o pecado. E se ela vence o pecado, ela começa a experimentar de altos níveis. Então, olha só, Jesus, ele é o quê? Ele é tentado. Se ele peca, Ixi. tava todo mundo lascado, né? Aí não tinha salvação. Primeiro ele foi tentado. É o que Paulo vai dizer sobre a tentação, né? Primeiro vem a luz da tentação, você é tentado, seduzido, atraído por algo, entende? Sim. Atraído por algo. Aí se você peca, aí a gente fala, né, que a tentação, ela precede ao pecado. Por isso, queridos, não se preocupe em vencer o pecado, se preocupe em vencer a tentação. O que te faz, o que te leva a ser tentado, é os gatilhos da tentação. Quando você começa a vencer os gatilhos da tentação, você vence o pecado. Você vence o pecado. Então vença as tentações. Vença. E aí... Tentação a gente sempre vai ter, né, pastor? Sempre vai ter. Até Paulo diz isso, né? Eu até vou pegar um texto bíblico aqui que eu acho que eu tenho que narrar, porque esse texto aqui, ele vai ser vai trazer uma clarificação. Olha o que diz 1 Coríntios 10:13, diz assim: não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse humana, ou seja, faz parte da nossa natureza. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Então, Deus não permitirá. Lembra que eu falei da permissão? Uhum. Então, Deus permite sermos tentados. Mas toda tentação que nós sofremos, ela tem um limite. Sim. Deus não vai... Ai, mas pastor, eu sofri tentação e eu caí. Você caiu porque você quis. Eu tenho que falar isso aqui. Você caiu porque você potencializou algo em você. Mas ele vai te dar o suporte. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Ó. Olha só. Tem gente aqui me perguntando qual é esse testemunho da satanista. Eu não vou passar, gente, sabe por quê? Não vai passar não. Não vou passar, não. Porque não é nem pra ficar falando vocês não é nem por nada. É porque assim, ó, tem coisas que vocês não devem ouvir de satanistas. Vocês não têm ainda suporte espiritual, nem discernimento, porque tem coisas ali que se a pessoa não for firmada em Jesus, se ela não tiver um nível de batalha espiritual maior, se ela não entender do reino de Deus primeiro, ela vai ser contaminada e vai para esse lado, entendeu? Então assim, não. Olha o que diz aqui entendeu? a palavra. Eu só achei interessante, eu assisti, foi um negócio assim que eu assisti que eu estava estudando, é uma coisa que eu estava estudando, mas eu estou estudando, o Senhor me capacitou para me ter uma blindagem espiritual maior, porque a gente lida com essas coisas, entendeu? E se você não tiver algo ali de blindagem num nível maior, são batalhas espirituais maiores, vocês têm que entender isso, sua mente vai ficar confusa e você vai achar que o lado certo é o lado de lá. Então não vou passar, tá? É então, assim, por isso que a gente ensina aqui, porque a gente filtra, entendeu? Tudo pelo Espírito Santo, tá bom? Vamos lá, então, olha só, então a tentação, o pecado precede a tentação, quando você vence a tentação, você vence o pecado, por isso que a gente tem que vencer o pecado vencendo a tentação, uhum. Tá? É assim que funciona. Sim.
E existem níveis de tentação, pastor? Existem níveis. Jesus vai enfrentar os 3 maiores níveis da tentação. Os 3 maiores. Existem vários, Existem então. vários, mas tem os 3 maiores níveis. E quais são esses níveis de tentação? Esses nível, 3 maiores, né? Vamos lá. O primeiro nível de tentação, ele está ligado ao nível que eu chamo de concupiscência da carne, ou na verdade soberba da vida. É aquele nível que mostra o teu poder, mostra quem você é. Trono de Leviatã. Mostra que você é o poderosão. É o que muitos líderes têm caído. É aquele, claro, Deus pode me usar, Deus pode te usar, isso vai acontecer, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, porque esse nível aqui de tentação, ele é terrível, porque é aquele nível da soberba da vida. Sabe que as pessoas vêm aqui na igreja, e eu quero que você venha aqui também fazer uma visita pra gente. Quem sabe alguns vão até congregar com a gente no MAIP, né? Logo, logo eu creio que nós vamos lançar MAIPs aí, ministérios por todo o país, por todo o mundo, como Deus tem dito. Mas muitos chegam e falam assim, pastor, nossa, o senhor, a pastora é tão simples, né? Vocês conversam, vocês falam com a gente. Aí eu pergunto, mas por quê? Porque eu fui em lugares assim que os pastores nem olham para nossa cara. E eu também já passei por isso. Porque eu e minha esposa, a gente foi treinado pelo Espírito Santo. De a gente ir em um lugar que a autoridade da igreja nem olhava pra gente. Então Deus nos treinou, fomos tentados, fomos aprovados. Vamos assim, testados para sermos aprovados. Agora, esse nível de soberba da vida é complicado, porque é aquele nível que você quer mostrar quem você é, você muitas vezes é orgulhoso, é orgulhosa, isso é terrível. Isso é terrível. Então esse é um nível, a soberba da vida. Mostra quem você é, mostra que você é capaz, mostra que Deus é na tua vida, né? Não tem eu vou mostrar que Deus é na minha vida. Queridos, você não precisa mostrar que Deus é na tua vida. As pessoas que tem que dizer quem é Deus na tua vida é diferente. Eu não tenho que dar testemunho de mim. Quem tem que dar testemunho de mim é a minha esposa, é os meus filhos, é os nossos membros, é as pessoas de fora, não eu. É fácil eu chegar. Existem pessoas que dentro desse prisma da soberba da vida são narcisistas. É aquela pessoa que eu me amo, eu me adoro. Pode ver, todo narcisista é orgulhoso, é soberbo e é arrogante. Vocês nunca perceberam isso? Todo narcisista, só ele que é bom, só ele que presta, só ele que é poderosão, poderosona, só ele ou ela que é o magnânimo, Deus não pode levantar o outro. Queridos, isso é um nível de tentação, a soberba da vida. E muitas vezes, pastora, somos tentados de querer mostrar nossa capacidade, de querer mostrar. Por isso que eu falo, olha só, eu gosto de ensinar. E eu sempre falo o seguinte, você já viu alguma árvore de laranja ficar fazendo força para dar laranjeira? Laranja? Uma laranjeira ficar fazendo força? Ai, sai! Ai, tá saindo! Ai, tá saindo maçã! Laranja, nasce! Ai, tá nascendo! Você já viu? Não. Se fosse dar risada, né? Vocês já viram? Acho que eu... Sabe por que vocês não vão ver? Porque é algo natural. Faz parte da genética da árvore dar frutos. Então, queridos... Morri. A Fátima está dizendo que eu morri. É assim que funciona. Quem tem ministério é natural. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com o quê? A soberba, ela está muito ligado aos elogios. A gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado com os elogios que você recebe. Então, assim, primeiro nível, soberba da vida. Segundo nível, concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? É os desejos da nossa natureza pecaminosa, caída. Quantas vezes você nunca teve desejos? A tua carne, natureza, fala assim, faz isso, faz aquilo. Nossa, e como, né? Age dessa forma. Peca. Não é assim? É assim que você muitas vezes é tentado. E o terceiro nível, pastora, é o nível de concupiscência dos olhos. Os desejos pelos nossos olhos. É quando você vê uma mulher bonita passando, você fica assim... Você vê um homem bonito, aí você fala, meu Deus,
é um gato. Já começa a desejar. Você vê algo e aquilo te chama a atenção. Você cobiça. Cobiça. Pelos olhos. A concupiscência dos olhos está ligado ao fator da cobiça e muitas vezes está ligado também à inveja. Sim. Porque a inveja muitas vezes acontece também pelos olhos. Isso é a concupiscência dos olhos. Então a gente tem que tomar cuidado também com o quê? Com os nossos olhos. É o portal, janela é portal, queridos. Sim. Quando a Bíblia fala que os olhos são a janela da alma, está falando de portal. Os olhos é o portal da nossa alma. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está vendo. Por isso que eu não posso ver qualquer coisa. Por isso que eu tenho que vigiar com o que eu assisto. Aliás, o nível que Deus muitas vezes vai te colocar não vai permitir você assistir determinadas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, 3 níveis. Vamos lá, soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. São os 3 níveis de tentação que todos nós temos que vencer. Verdade, a gente tem que ter cuidado com todas essas coisas. Que é o que o homem mais é tentado, né, pastor? O homem é mais é tentado nisso. Essa tentação está ligada à nossa fisiologia, ao nosso fator genético. E o jejum, ele vence a tentação, pastor? Com o jejum a gente consegue vencer a tentação? Sim, a tentação ela pode ser vencida através do jejum. Claro que não é só o jejum, né? Que aqui Jesus... Porque tem gente igual... Peraí. Igual tem gente que falou assim, que conhece pessoas que jejua, mas só Deus, não tem autoridade nenhuma. Por quê? Mas por quê? Não entende. Por exemplo, se você sabe que o seu nível de tentação é a soberba, você tem que fazer que tipo de jejum? Ó, olha só, vou ensinar, hein? Dependendo do nível da sua tentação, vai estabelecer o nível de jejum que você tem que fazer. O tipo de jejum. Então, por exemplo, a pessoa que ela tem soberba, orgulho, arrogância, prepotência, ela tem que fazer um jejum de quebrantamento. Sim. É um jejum que destrona, como você falou, Leviatã. Leviatã, ele é vencido por quebrantamento. Então, eu vou fazer um jejum de quebrantamento. Um jejum que eu vou... O jejum, por exemplo, de um Kippur é poderoso para isso. Porque é um jejum de quebrantamento. É um jejum que eu faço por quebrantamento para confessar pecado, para pedir perdão para as pessoas, para ir na porta das pessoas resolvendo situações. Esse é um jejum que eu tenho que fazer. Não adianta, você pode fazer o jejum tradicional dos crentossauros, porque eu estou jejuando, mostrar que está jejuando. Estou jejuando, não vai acontecer nada. É um jejum bestial que você está fazendo. Agora, quando você identifica na sua vida o tipo de tentação, não, eu sou soberbo, eu sou uma pessoa dura, difícil de se lidar, eu sou uma pessoa arrogante, aí você faz o quê? Um jejum de quebrantamento. Eu sou uma pessoa que falta os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Aí eu tenho que fazer um jejum de quebrantamento, é um jejum direcionado a nível de quebrantamento, de arrependimento, para Deus destronar aquela raiz de iniquidade dentro de mim, é isso? Sim. Agora, quando você entende, o meu nível é concupiscência dos olhos. Eu sou muito tentado pelos olhos. Sim. Aí você faz um jejum ocular. Como assim, pastor? Jejum ocular? Você sabe que o gatilho da tentação na sua vida é os olhos, então para de ver algumas coisas que você está vendo. Comece a se abster de ter determinadas coisas que fazem você pecar pelos olhos. O camarada, olha o que as mulheres reclamam, que o camarada fica aqui, ó. A maioria das mulheres. Não é? Você trata a mulher também? Eu trato mulheres, agora eu vou falar nível de clínica. Homens que estão na live. A maior parte das reclamações que eu recebo de mulheres é de que, pastora, meu esposo não sai do celular. Meu esposo tem senha no celular. Meu esposo fica vendo coisas no celular. E às vezes é coisa de pecaminosa. Pastora, eu não peco, não traio. Mas tipo assim, você fica no celular vendo coisas que desagradam a tua esposa. Complicado, né? Mas às vezes não é mulher lá totalmente pelada, mas é aquelas mulheres com muita sensualidade, roupas curtas. Então, eu recebo muito, pastor, essas reclamações de mulheres. Mas não é viável também para uma mulher de Deus, um homem de Deus, ficar vendo determinadas coisas.
Entende? Porque somos seres humanos. E isso vai nos contaminando, inclusive sexualmente. Então, a pessoa tem problema com os olhos, ela faz um jejum ocular, ela se desvincula do que ela está vendo. Então, é por causa do Instagram, é por causa de uma rede social, do TikTok. Queridos, jejue. Você precisa jejuar. Eu estou falando de jejum dentro de um prisma da concupiscência dos olhos. Da carne é a mesma coisa, tá? Da carne é a mesma coisa. Então é necessário essa postura, tá? O jejum, através disso também que vence a tentação, pastor. O jejum que vence a tentação, né? Igual a gente estamos conversando aqui. O jejum, ele também traz rompimentos em alguma área da nossa vida? Ele rompe áreas da nossa vida? O jejum? Fala assim, eu conheço gente, pastor, que jejum e nada acontece porque não é direcional. Vamos lá. Pensa comigo. Jesus chega para você, o Espírito Santo, fala para você, faça um jejum de 40 dias. Você acha que Deus vai te mandar fazer um jejum de 40 dias para não acontecer nada? Diferente assim, eu vou fazer, é o jejum autônomo. Eu vou fazer um jejum de 40 dias. Deus aceita? Ele aceita. Mas muitas vezes ele não vai ser tão poderoso como o jejum direcionado. Porque o jejum direcionado, quando Deus fala para você fazer, ele desata o sobrenatural, desata o que te prende e o que te amarra. Então o maior jejum, como eu já disse, prestem atenção. O jejum poderoso é o direcional. Por que tem gente que jejum não acontece nada? Porque está jejuando fora da direção. Sim. Agora, primeira coisa, Senhor, quantos dias de jejum o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu me mova nos dias de jejum? Aí o Espírito Santo vai falar, ele vai falar com você, pode ter certeza disso. Faz 30, faz 20, faz 7. Ele pode falar para você fazer um dia, mas um dia que ele te falar vai ser tão poderoso quanto 40. Porque é direcionado. Tudo que eu faço debaixo da direção tem, na realidade, grande êxito na vida. Grande, não é pouco não. Muito êxito. Então isso aqui é poderoso, tá? E, pastor, o que significa a quantidade de dias de jejum? As quantidades de dias. Tipo, sim. Tem gente que jejua 21 dias, né? Tem jejum de 21 dias, tem jejum de 7 dias, de 40 dias, tem gente que jejua 70 dias. Pastora, igual. Uma vez a gente fez aqui, não foi em relação a jejum. Decidi fazer uma coisa aqui agora, ao vivo. Chegarmos aí a 222 pessoas. Eu vou liberar um e-book pro pessoal. Vou ofertar um e-book. Então, compartilha aí. 222 pessoas só, já estamos 181. Falta quantas, Zé? De 40? Quanto que falta aí? Me ajuda aí. Tem 181, queremos 222 pessoas. Tá? Vou liberar um e-book. Olha lá. Temos que estar direcionados por Deus no jejum, assim como em tudo, para dar certo, com certeza. Toda pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo e obedece às direções, ela vive os altos níveis. Isso é certo. Então o jejum traz rompimentos em alguma área da nossa vida? Com certeza. O jejum direcionado, ele vai tocar... E a quantidade de dias? Sim. E a quantidade de dias é assim, por exemplo, jejum de 7 dias, Deus fala com você. E o que ele vai falar? Isso eu sei. Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. Ser confrontado, ouvir. Não aquilo que você quer. O jejum de 7 dias é o jejum que Deus fala com você e te confronta. O jejum de 21 dias é um jejum, na realidade, em que Deus traz respostas que você ainda não teve do mundo espiritual. O jejum de 40 dias é o jejum que te dá vitória, o de 21 também, tá? Ele te dá vitória contra o principado. O de 40, ele ativa, o jejum de 40 dias ativa o teu chamado. O jejum de 50 dias, escute isso, ele destrava tudo que tem que ser destravado na tua vida. O que estava retido
é liberado no jejum de 50 dias. O jejum de 70 dias te leva para as nações. Toda pessoa que faz um jejum, claro que muitas vezes não vai dar pra fazer um jejum total, nem que seja nem a base d'água, vai ter que ser muito provável um jejum omado, um jejum intermitente, mas jejum de 70 dias, o que ele vai fazer com você? Ele te leva para as nações. É um jejum que vai te impulsionar para as nações. Claro que isso é um jejum direcionado. Esse jejum, quando você faz direcionadamente pelo Espírito Santo, ele vai desatar coisas extraordinárias de Deus para você. Então, jejum de 3 dias te estabelece. Jejum de 7, Deus fala com você e te confronta naquilo que você tem que ser confrontado. Jejum de 21 dias te dá vitória contra principados, mas também te dá respostas que você ainda não teve. Jejum de 40, ele ativa o teu chamado. Jejum de 50, ele na realidade, ele restitui coisas que você tinha perdido. E o jejum de 70, ele te leva para as nações. Quando você começar a experimentar essas coisas, algo vai romper na tua vida. O Fábio Santos está perguntando assim, por que é tão difícil fazer jejum? Por que é tão difícil para fazer jejum? Porque é difícil você acessar o próximo nível que Deus tem para você. Se fosse fácil, todo mundo tinha níveis maiores. Mas é aí que está o segredo, é aí que é a tua aprovação. É aí que está, na realidade, a mudança que Deus quer fazer, o teu rompimento. É o teu romper individual. Então, se você rompe, algo desata. É como aquela comporta que segura as águas. Quando aquilo rompe, as águas vêm com poder, velocidade. No espiritual não é diferente. Você tá lá, meu Deus, é tão difícil jejuar 7 dias, 21 dias. Mas no dia que você fizer esse jejum, Deus direcionar, e você seguir, você fizer, algo vai... Eu voltei na internet por causa de um jejum de 40 dias. Foi mesmo. Jejum. Foi. E o primeiro que a gente fez não foi igual ao segundo. Não foi. Fizemos o primeiro, o Senhor direcionou, foi algo sobrenatural. Agora, o segundo já não foi igual, foi diferente. Foi dificultoso. Cada jejum, ele tem um tipo de liberação diferente da parte de Deus. E o segundo foi mais difícil, eu achei. O segundo mais difícil. Fizemos um de 70. Fizemos lembra? Um de 70. Então não é fácil, por isso que não dá para ficar fazendo toda hora. Até por uma questão orgânica mesmo. Ó, a Nê Ferreira tá aqui. Eu quero fazer de 40, mas por causa da diabetes pode fazer 24 a 24. Gente, ó, vocês que têm problema de saúde, que não pode fazer 40 dias, faz os 40 dias assim. Faz um período de jejum, entendeu? Durante esses 40 dias, você vai fazer período de jejum. Igual, na época que a gente fez esse de 40, foi de 40 ao jejum que foi o Moad, não foi? Ou não? Qual foi o jejum? É o OMAD? É o OMAD, né? É o OMAD. Foi o OMAD. É o OMAD, é o jejum. É o OMAD. On Day. Qual foi o jejum? A gente fazia 23 horas de jejum. É o jejum OMAD. E abria uma janela de alimentação. Lógico, é uma alimentação mais leve, né? Então, você pode fazer esse. Pastor, eu não consigo ficar 23 horas sem comer nada. Então, faz um jejum menor. Faz um período menor. Que eu falo do jejum nos horários proféticos. Tem até livro. Depois você pode adquirir o livro. O poder do jejum nos horários proféticos. Então, jejum... Por exemplo, eu ensino sobre isso. Não vou falar aqui, tá? Eu sei que isso aqui vai virar um alvoroço, mas o jejum, por exemplo, das 18 horas, que você abre 18 horas, ele tem um significado espiritual. O jejum da meia-noite tem um outro, o jejum de 3 horas tem um outro, o jejum de 6 horas tem um outro, o jejum de 9 horas da manhã tem um outro, meio-dia tem um outro significado, 15 horas tem um outro significado. Então, eu tenho um livro sobre isso, o poder do jejum nos horários proféticos. Como eu tenho também conteúdo de... Eu vou lançar a escola de jejum, gente. Vai ter a escola de jejum. O ano que vem vai ter aula sobre jejum. Sim. O importante, gente, por exemplo, você estabeleceu 40 dias de jejum. Faça esses 40 dias. Pastora, não consigo ficar o dia inteiro. Ah, mas eu consigo ficar das 6 da manhã até 2 horas da tarde. Faça esse período durante os 40 dias. É um jejum de propósito que a gente faz. Pode fazer de 3 horas. Pode fazer. O pastor Galvão Amafalda, a gente sempre dá um exemplo. Porque do pastor eles tomam Galvão. Remédio. Isso. Ele faz hemodiálise. A Mafaldinha também, ela não pode tomar algumas... deixar. Então, olha o que eles faziam. Das 18 horas até 21. Mas também... Eles faziam, meus pais também, assim, muito disciplinados. Disciplina. Isso Deus recebe.
O que Deus vai receber. Porque eles estão ali, ó, não, pastor, eu estou no meu propósito, eles pegam e fazem. As 3 horinhas ali é um jejum consagratório que a gente fala, mas é algo que Deus recebe. E, pastor, jejum prolongado ativa algo na nossa vida? O que ele ativa? O jejum prolongado, então, como eu disse, o jejum de 7 dias, ele vai ativar o que? A voz. Tá? O jejum Sim. O de 7 dias. O jejum de 21 dias, ele ativa, na realidade, respostas. O jejum de 40, o chamado. Então, toda pessoa que faz jejum prolongado de 40 dias, muitas vezes o Senhor... Claro que isso também, assim, é com o tempo, né? Cada jejum pode ser que ocorra diferente. Mas o de 40 ativa o chamado. O de 50 ativa o jubileu. E aí a pessoa tem que estudar o que é o jubileu. Aí não dá para falar aqui, que o jubileu é extraordinário. A pessoa, quando faz jejum de 50, pode ativar o jubileu de Deus, Yovel. E o que é Yovel? É o poder do jejum de Yovel, de 50 dias, que representa 50 anos. Esse jejum de 50 dias, ele vai ativar na sua vida, muitas vezes, restituição, ele vai ativar quitação de dívidas. Então, pessoas que têm dívidas, elas vão conseguir pagar dívidas assim que ela vai ficar, né? O jejum de 70 dias também, ele vai ativar, muitas vezes, o mundo internacional. Então, o jejum, ele ativa muitas coisas. Ele vai ativar a sua genética original, ele vai ativar o seu chamado, ele vai ativar o seu espírito, ele vai ativar a voz do Senhor, ele vai ativar movimentações angelicais ao teu favor, ele vai ativar unção de impactação, porque a pessoa ela começa a receber algo diferente, vai ativar eletricidade, dons do espírito. Então o jejum prolongado, ele vai sempre ativar, ele vai ativar uma cura da alma, uma cura do corpo. O jejum prolongado, ele sempre vai ativar alguma coisa da parte de Deus na nossa vida. Olha só que testemunha que maravilhoso. Maria Menezes, a paz do Senhor. Tinha diabetes, não conseguia fazer jejum longo. Pedi ajuda para o Senhor, fiz 3 dias só na água. Hoje não sinto nada, nenhum sintomas do diabetes. Tenho certeza que fui curada. Olha só que glorioso, né? Então, assim, gente, começa com... Vai ativando o seu corpo, né? Começa no pouco a pouco fazer jejum para ativar. Pastor, o jejum de 40 dias, ele ativa anjos do Eterno? Ativa. Nós falamos aí, né? O que acontece? Esse jejum, ele vai ativar anjos. Não é anjos caídos, é anjos do Eterno. Você vai ver o texto que eu li, Mateus 4, que no final, olha o que diz, versículo 11. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviam. Olha só. Quando Jesus vence a tentação, sabe o que gerou nele? A autoridade angelical. Pastor, o que é isso? Dependendo do jejum que você faz, Deus vai te dar uma autoridade dos anjos. Você vai ter ministério com anjos, interação com anjos. Então, esse jejum de 40 dias ativou no ministério de Jesus, ativou essa interação com os anjos, autoridade angelical. Então o jejum é o portal 40. O jejum de 40 dias, ele ativa em nós uma autoridade angelical sobre os anjos. Então esses anjos, eles vão servir você em vários aspectos. E também eles vão ser anjos ministradores. No jejum hoje, quando nós adquirimos essa autoridade angelical, que é o ministério, uma coisa assim, queridos, todos nós temos um anjo, uma coisa é ter ministério com anjos. Ter anjo todo mundo tem, vamos colocar assim, Salmo 34, verso 7, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem e os amam. Mas ministério com anjos é só quem tem essa autoridade. Então o jejum de 40 dias, ele pode ativar uma autoridade angelical. Você vai ter autoridade, interação. Os anjos vão servir o teu ministério por onde quer que você vá. Então, por exemplo, eu tenho anjos, visita minha esposa, Jesus. Já tentei tirar, não estou conseguindo.
que trabalham, ajudam o meu ministério. Mas o que me chama a atenção aqui no ministério de Jesus, que era anjos, pluralidade. Então, ele adquiriu uma autoridade tão grande que vários anjos vieram servi-lo. Então o jejum de 40 dias pode ativar anjos do eterno, anjos que vão descer, entrar nessa dimensão só para servir você, só para ajudar você, só para abençoar você, por causa do nível que você subiu. Quanto maior o nível, maior é a quantidade de anjos que o teu ministério terá. Quanto mais eu cresço, espiritualmente, ministerialmente, mais anjos o Senhor libera para o meu ministério. Cada anjo com o seu nome, cada anjo com a sua missão, todo anjo, guarda isso, tem uma missão específica da parte de Deus. Então, o mestre, ele tem um anjo que está ligado à palavra da sabedoria, que é o dom da sabedoria. Sim. O profeta, ele tem anjos que estão ligados ao ministério da revelação, da palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Aí tem anjos dos ministérios. O apóstolo tem anjos. Pluralidade. No mínimo, o apóstolo ele tem 5 anjos que acompanham. Apóstolo de verdade, porque tem uns aí que é fake, com todo respeito. E não estou depreciando, tem muitos apóstolos, homens de Deus. Agora tem uns aí que não dá para, né, não dá para engolir, não. Então o apóstolo, o apóstolo ele carrega tudo em todos. Ele é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E geralmente cada ministério tem um anjo específico que nos serve. Então o apóstolo tem um anjo, o profeta, e às vezes tem anjos, por isso que é Portal 40 ativação de anjos. Porque o jejum de 40 dias, ele ativa anjos específicos para momentos específicos e ministérios específicos. Então ele vai ativar os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor virão para servir você e o seu ministério. Isso é muito sério, isso é muito profundo, tá? Então tem pessoas, por exemplo, que estão aqui, que muitas vezes você não sabe, mas existe um anjo da parte do Senhor que ajuda você, que trabalha pelo teu ministério. Então eu sei, inclusive das redes sociais, tem um anjo que me ajuda nessa parte. Então há anjos do Senhor que trabalham, que pelejam, que nos ajudam ministerialmente falando, e isso é sobrenatural. Vamos lá. O Fábio Santos está dizendo assim, quais são os benefícios do jejum? Além de espirituais, tem também benefícios físicos. Tem vários, né? Tem Emagrece, olha aí. Limpa, né, o seu corpo, limpa o seu DNA, sua genética. Tem vários benefícios. Tem vários. E também vai depender muito da carga horária jejuacional. Então, sim. Então ajuda benefícios do jejum. Você que está nos assistindo, benefícios do jejum, perda de peso, porque ajuda a queimar a gordura corporal, saúde cerebral, porque, no entanto que nós escritores, é muito melhor escrever livros jejuando, porque melhora a resposta do cérebro ao estresse. Então ajuda nessa questão de agilidade mental e protege contra doenças neurodegenerativas. Sistema imunológico contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, reduz inflamação, ajuda na questão cardiovascular, controla a glicose, saúde intestinal ajuda, longevidade. Olha os benefícios aí. A Mônica, essa eu vou responder, tá, pastora? Eu vou ler e responder. Posso fazer jejum de 50 dias, sendo 3 horas por dia, porque tomo todo o remédio, não consigo ficar o dia todo. Sim, você pode. Nós já demos aqui o exemplo de um casal aqui que tem na igreja, de senhores, que eles tomam remédio. E quando eles entram no propósito de jejum, eles ficam num período de 3 horas, a qual eles não tomam remédio. E eles fazem o propósito de jejum nesse período de 3 horas. Porém, nessas 3 horas, foque no jejum. Faça esse jejum e eles ficam lá. Eles separam essas 3 horas para ficar ali na comunhão com o Eterno. Eles são bem disciplinados nessa parte, né? Quem tem problema de saúde, não faça loucura. Faz aquilo que dá para você fazer no seu corpo. Amém? No nome de Jesus. Glória a Deus. E, pastor, vamos lá. Pastora, chegamos a 222 pessoas. Glória a Deus. Eu vou estar ofertando depois no finalzinho aí. O PDF. O e-book, né? O e-book, ó, glória.
Eita, Glória a Deus pela vida de vocês, amados. Continue compartilhando, curtindo essa live. Continue nos ajudando aí a espalhar os ensinos. Tem que ficar até o fim, né, gente? Tem que ficar até o fim, ó, Jesus. Já baixou, já. Ó. Mas 218, chegamos. 222 já baixou, vamos lá. Vamos lá, continue aí. Pastor, o jejum direcionado, o que ele muda na nossa vida quando o jejum é direcionado, né? Quando é o Senhor que nos impulsiona a fazer aquele jejum, a quantidade, tudo da maneira que a gente tem que fazer. O que ele muda na nossa vida? Pode mudar a genética, pode mudar uma questão cerebral cognitiva para ouvir a voz de Deus, pode mudar a frequência ocular para você ver o mundo espiritual, pode mudar o seu coração. O jejum direcionado, ele pode mudar a sua vida financeira, pode mudar o tipo de sexualidade que você está tendo, pode mudar muita coisa. O jejum direcional, o que é o jejum direcional? É um jejum que Deus direciona. E quando Deus direciona, ele sabe por que daquele jejum. E todo jejum que Deus direciona, ele tem um propósito. Então Deus vai falar assim, faz um jejum de 40 dias. Aí você vai falar, mas por quê? Porque eu quero fazer algo na tua vida. Às vezes você não sabe, depois do final você vai saber. O jejum de Jesus era para ele subir de nível para começar o ministério dele, a ativação do ministério. Então era um jejum de ativação, mas ele tinha que passar por aquilo. Então o jejum direcionado, ele vai mudar muitas coisas na nossa vida. E muda mesmo. Então o jejum, ele precisa ser direcionado. Aí tem uma pessoa aqui perguntando, e para quem trabalha? Gente, para quem trabalha o jejum, vou falar de quando eu, lá atrás, eu trabalhava. Então eu fazia o propósito, eu saía de casa em jejum, ia para o jejum para o meu trabalho, eu trabalhava em jejum, porém assim, eu fazia o meu serviço, não deixava de fazer o meu serviço, só que a minha mente, o meu coração, eu monitorava para estar em comunhão com o Eterno. Entendeu? Eu estava em comunhão. Eu fazia o meu trabalho normal, mas eu não me distraía com coisas vãs. Coisas vãs. Eu fazia o meu trabalho ali, dentro do meu trabalho, eu estava o tempo inteiro conectado com o Senhor Jesus. Nos intervalos, na hora do almoço, o que eu fazia? Eu orava, eu ia para um cantinho orar, eu lia a Bíblia. Então, assim, você está no seu serviço, faça o seu serviço em jejum, nos intervalos, na hora do seu descanso, que é na hora do seu almoço, não coma o seu serviço, não roube o seu patrão no teu horário de serviço, porque senão não vai adiantar o seu jejum. Então, quando você estiver na hora do seu almoço, na hora do seu intervalo, você vai ali ler a Bíblia, né? Você ora um pouquinho, depois você volta para o seu trabalho normal. Jejum sem oração, sem leitura, sem... É dieta, querido. Dieta é uma coisa. Eu tirei uma coisa que eu gostava de comer. Isso é dieta. Jejum vai requerer leitura, oração, busca, dedicação às coisas de Deus. Olha o Fábio Santos perguntando assim, quem inventou ou criou o jejum? Foi Deus. Foi Deus. Então, assim... Então, você vai fazendo nessa parte, tá? Você tem que estar em comunhão. Mesmo você trabalhando, você tem que ter uma comunhão. Amém? Pastor, existem anjos que nos alimentam no jejum? Como que funciona isso? Se a gente está em jejum, como que os anjos vão nos alimentar quando estamos em jejum? Eu não entendo. Quer dizer, eu entendo, né? Mas as pessoas não entendem. Olha só, quando a pessoa faz um jejum prolongado, vou repetir, prolongado... De novo, prolongado. Outra vez, prolongado. Jejum de mínimo de 21 para 40, 50, 70 dias. Muitas vezes tem gente que faz a base de água, prolongado. A sua fisiologia, ela sente. Concorda? Sim. Então nós ficamos debilitados automaticamente por causa da falta de vitamina, da falta de suplemento, da falta de alimentação. Aí o corpo começa a trabalhar para reconfigurar a sua fisiologia, no entanto que você vai emagrecendo, né? Acontece vários fatores metabólicos aí durante o jejum. Agora, quando você jejua a nível prolongado, você está num jejum prolongado, a sua fisiologia sente. E aí o que Deus faz?
Porque se é um jejum direcionado, concorda que ele vai te dar o suporte que você precisa para ir até o fim? Sim. Aí ele envia os anjos, que nos alimentam de duas formas. Como que os anjos nos alimentam? No jejum prolongado. Ele vai te alimentar ou fisicamente, ele chega e coloca comidinha. Pode ser a olho nu, você vê, ou você não vê, pode ser dormindo. Vai lá e tá te dando de comer. Às vezes você tem visão aberta, o anjo vem, Keila, abra a boca, eu vou te dar o que comer. É um alimento. É espiritual. Muitas vezes é espiritual, mas que vai tocar no físico, tá? É um alimento espiritual, mas que toca no físico. Agora, tem uma outra situação. Existe um outro tipo de alimentação que os anjos fazem no jejum prolongado. Qual é? Pastor, me explica. Elias recebeu pão quente e água fresca, mas... Elias recebeu mesmo. O jejum tem um alimento físico, que é esse, espiritual, mas toca no físico, e tem um alimento que ele é espiritual, que eu chamo de energético. Como, cara, pastor, para, esse negócio de energético, coisa de ocultismo. Não é. Cuidado, não seja crentossauro agora. O que é o alimento energético? É aquele alimento assim, tem vários tipos de alimento, você concorda? É aquele que o anjo chega perto de você e ele distribui energia que ele tem para você. Isso acontece. Você tá lá, você não tá vendo, mas o anjo chega ali, abraça você, você não vê, mas ele tá te liberando o quê? Energia. Tá te emprestando força, energia. Porque nós somos seres eletromagnéticos. Sim. Por isso que eu tenho um livro que se chama Poder do Jejum Elétrico. Sim. O jejum elétrico está ligado a uma alimentação elétrica. Esse tipo de alimentação que os anjos nos dão, a alimentação espiritual que toca no físico e a alimentação elétrica que toca no físico. Então essa alimentação elétrica, você não está enxergando, pode ser que você enxergue, você tem visão aberta, você vai ver ele te emprestando energia. Eletricidade que a gente fala. E aí você, meu Deus, eu recebi uma carga aqui. E isso é sobrenatural, pastora. Isso aqui é para crente, queridos. Crentossauro que quer ficar debatendo, nem chega perto, porque nunca vai viver, não quer viver isso. Agora, as pessoas que querem ser ativadas no espírito, viver o mundo espiritual, o profético, o dimensional, pode ter certeza que elas vão experimentar isso da parte do Senhor. Pode ter certeza. E, pastor, nós precisamos fazer outros jejuns para vencer novas tentações? Porque às vezes nós fizemos jejum para vencer algumas tentações. Só que cada jejum é um tipo de liberação. E muitas vezes cada tentação vai requerer um tipo de jejum. Então, muitas vezes... por que eu coloquei isso aqui? Porque a Bíblia diz que o diabo se ausentou de Jesus por algum tempo, ou seja, ele voltou de novo. Se ele voltou de novo... E foi tentar de novo Jesus. Voltou, foi tentado. Então não adianta que porque você venceu agora que o inimigo não vai voltar. Aí toma cuidado, porque aí você pode entrar na soberba da vida. Não. Sim, vai vencer, sou poderosão. Cuidado. Então, venceu, glória a Deus, Deus é comigo. Mas quem está de pé, cuide para que não caia. Continue na busca. Daqui a pouco vem uma situação, vamos entrar em jejum, oração, clamor, busca. E isso vai desatar coisas sobrenaturais. Tá? Olha só, a Sandra diz assim, no jejum de Yom Kippur, sinto os anjos me alimentar. Então, mas o jejum de Yom Kippur é muito raso, né, irmã? Sim. Perto do jejum prolongado, sim, tá? Muito raso. A Helena está perguntando, pode fazer... Mas pode ser que aconteça também. Sim. Pode fazer jejum das 3 da manhã até as 5 da manhã? Como que é? Das 3 da manhã? Até as 5 da manhã. Das 3 às 5 da manhã. Você vai pegar o portal das 3. Tem um significado. Jejum das 3 horas da manhã até as 5. Mas você não vai fazer o jejum dormindo, né? Pastor, eu vou jejuar das 3 às 5. Aí não dá. Fazer com a nossa filha. Pai, jejuei.
Eu A falei, Cat. nossa, filha, que bênção. Você jejuou. Jejuei, pai. Pai, eu fiz um jejum da meia-noite às 6 da manhã. Falei, mas Cat, você ficou acordada, orando, buscando a Deus? Não, pai, tava dormindo. Falei, você tá de brincadeira, né, filha? Mas se você estiver acordada das 3 às 5, esse jejum é válido. Glória a Deus. Tem que rir pra não chorar. Tem que rir para não chorar. Vamos lá. E o pessoal tá perguntando aqui, quem faz renúncia de uma coisa como o jejum? Tipo assim, tô jejuando carne, tô jejuando doce. É um jejum seletivo. É um jejum, mas é um jejum mais seletivo, né? Tem vários tipos de jejum. Jejum total, parcial, seletivo. Isso é um jejum seletivo. Você pode fazer esse tipo de jejum também. Entende? Isso não é desmerecedor. Pelo contrário. Deus recebe. Deus recebe. Com certeza Deus recebe. Deus... Olha isso aqui, ó. Esse livro aqui, ó. As pessoas confundem, né? A dieta de Daniel com o jejum de Daniel. Por exemplo... Daniel fez uma dieta alimentar, uma mudança alimentar, Sim. que inclusive resultou em dons do Espírito Santo para eles. Só que em Daniel 9:10, ele faz um jejum de 21 dias. Aí a pessoa fala assim, vamos fazer 21 dias do jejum de Daniel. Aí qual que é o jejum? Eles mudam, eles colocam a dieta. Não tem nada a ver. Dieta que ele fez é uma coisa, o jejum que ele fez é outra. A dieta, aliás, era de 10 dias para 36 meses, 3 anos. O jejum, a dieta de Daniel foi de 36 meses. O jejum não, foi de 21 dias e não tinha nada a ver com carne, com verduras, legumes, nada a ver isso daí. Não tinha nada a ver. A Ney Ferreira tá falando assim, pastor, eu quero fazer um jejum para dons espirituais. Quanto tempo de jejum? Ô, irmã, aí você quer que eu... assim, né? Tem que ser um dom específico, um jejum específico. Aí você quer que assim, tipo, malabim, malibalá. Não, você vai orar você que Deus tem que falar, não é comigo. Na realidade é assim. Pode ser que, se é um jejum direcionado, no primeiro dia Deus te dê. Pode ser que não. Aí vai depender do que Deus vai falar com você. Mas é uma coisa pessoal, é sua, não tem como. Não, é 21 dias, não é 7, não é 40. Não existe isso, querido. Sim. Não existe isso, tá? Não existe. Você tem que perguntar para o Senhor, é o jejum direcionado. Senhor, eu quero receber dons. Como que eu faço? Faço um jejum assim. Acabou. É simples assim. Aí você se complica, né? Liga não, que a gente brinca assim mesmo. Gente, a gente brinca para ficar bem descontraído. Mas tipo assim, vá buscar o Senhor, né, dentro do seu quarto. O pessoal perguntando aqui, e o jejum de Daniel, como se faz? É um jejum geralmente à base de água, queridos. Igual o jejum normal, tradicional. Não tem nada a ver. Daniel não fez um jejum, ele fez uma reeducação alimentar. Daniel capítulo 1 e 2 é uma reeducação alimentar. É uma mudança. Tá aqui, ó, o livro. Isso aqui é tremendo, hein? Aqui eu falo do portal 4. Eu falo sobre 10 dias, 4 pessoas que você vai escolher para entrar nesse propósito. E é tremendo. Agora, tem também o livro do jejum elétrico. Aí é diferente. Eu faço o jejum de 21 com a dieta de Daniel. Mas tá errado. Assim, no sentido, você pode fazer. Mas não tem nada a ver com o Daniel. Misturou tudo, virou uma salada isso aí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o jejum, outra coisa é a mudança alimentar. Porque na primeira ele muda a alimentação, é totalmente diferente. Mas você pode fazer um jejum, inclusive, de mudança alimentar. De mudança alimentar. Eu vou fazer várias lives aí, se prepara. Eu conheci uma moça que ela fez 1 ano... que aí ela falou que foi jejum de Daniel, mas não foi jejum de Daniel, mas dentro desse propósito de 1 ano, que ela ficou 1 ano sem comer carne, 1 ano sem comer um monte de coisa, ela recebeu algo da parte do Senhor, ela foi ativada. Então assim, cada um com o seu propósito, né? Cada um dentro daquilo que Deus vai colocar no seu coração. A irmã Fabrícia falando que legal, ó. O jejum que fiz fui instruída pelo Espírito Santo e ele me presenteou com dons de línguas. Olha aí, ó, tá vendo? Sim. Jejum direcionado. Pastor, faço o propósito de só comer carne, uma refeição só de carne, já onde Elias foi alimentado pelos corvos. É correto? Se Deus te direcionou, irmã. É o que eu tô falando, busca no Senhor. É um jejum de direcionamento também. Deus está te direcionando. Eu já fiz vários. E cada um deles sempre libera algo da parte do Senhor. Agora, a gente também tem que ter coerência, né?
Lê lá, a Maria Menezes. Na Conde Sargento vem Obrigado, livro falando sobre jejum. Ô, irmã, eu preciso que Deus abra as portas lá na Conde pra mim. É verdade. Se alguém tiver contato assim, me ajudaria muito. Obrigado, viu, irmã Maria Menezes? Que ela tá falando assim aqui, ó, Pastor, sua esposa é linda, uma precisa de Jesus. Com certeza. Nem Obrigada. Salomão teve uma Salomé dessa. Obrigada. Obrigada, amadinha, Deus te abençoe, viu? Então, gente, o jejum, ele é assim, ele é muito direcionado, ele é muito pessoal, e o Senhor vai te direcionar da melhor forma, né, pastor? Sim, Deus ele vai direcionar e vai ser um divisor de águas. Zed, qual que é a Masterclass de amanhã, filho? E como que vai fazer para liberar o PDF? É um sorteio? Vai fazer agora, enquanto vai mostrando amanhã aqui, enquanto eu tô pegando aqui para fazer o sorteio. Ó, tem esse livro aqui, ó. Livros. Vou divulgar os livros para ele, que ele tá me pedindo. Tem esse livro aqui, que é Interpretando os Sonhos, que é sobre interpretação de sonhos do pastor Rogério Zaide. Pega aqui, Moisés, aqui. Amém? Quem quiser estar lá na loja Zaide, tá? Ou fale com a Andressa. Tem esse daqui, que é Ativando os Dons na Alimentação, que foi uma das pautas aqui, né, da live de hoje. E tem esse livro aqui, ó, também. Autoridade sobre Demônios. Olha, é bem grosso, tá, gente? É um dos livros... 2 livros mais grossos que a gente tem é o dos sonhos, que é grosso. E esse aqui, ó, Autoridade sobre Demônios, que ele é grosso, tem bastante conteúdo aqui. Pela loja, no nome de Jesus. Entra na loja lá, loja Zaide, adquire pela loja, ou entre em contato com a Andressa, né? O nosso suporte daqui da MAIP, no nome de Jesus. Gente, também eu quero falar, não saiam daí, tá? Vamos fazer o e-book também. Nós vamos fazer o e-book. A oferta. A oferta do e-book, então não saiam para vocês terem a oferta do e-book, tá bom? Não saia, eu só vou falando enquanto o pastor prepara ali para disparar o e-book. Deixa eu falar, dia 8 de novembro, estaremos aqui na nossa igreja MAIP, presencial, a partir das 8 horas da manhã, seminário de cura interior. É gratuito o dia inteiro. Tem alimentação aqui. Fale com o suporte, com a Andressa. O pastor vai passar o telefone dela. O endereço da igreja é Rua João Paulo, Piacentini, número 85, Jardim Santa Lídia. Mas para participar do seminário, você tem que falar com a Andressa para fazer a inscrição, porque são vagas limitadas. Repetindo, é gratuito, seminário de cura interior, vai ser uma bênção no nome de Jesus. Quem aí está aí na live, que já participou do seminário aqui presencial, compartilha aí a sua experiência de quem já veio nos nossos seminários aqui presenciais e fale, irmãos, é uma bênção o seminário. Se você gostou, compartilha aí a sua experiência. Amém? Estamos aqui também no propósito de terças a sextas no canal do pastor, cada dia uma live de ensino, às 13 horas. Amanhã é Profeta Neural, no nome de Jesus, amanhã é Profeta Neural, desvendando o Profeta Neural. Acompanhe o pastor Rogério no canal dele. Amanhã não. Amanhã não, amanhã é terça, meu bem. Perdão. Amanhã não tem um live, Zed, tá errado. Amanhã é com o presbítero Paulo Anteiro, vou estar no canal dele e vou divulgar aqui. Vai ser 12:00 amanhã. Amanhã não teremos Masterclass. Amanhã vai ser 12:00, mas pelo canal do pastor, pastor Paulo Antero. Agora faz também aí o e-book que vamos você lá, prometeu. Vai. Vamos lá. Vocês glória a Deus. Aqui, fazer igual a rádio, hein? Isso mesmo, estaremos agora ofertando para vocês um e-book. Estaremos escolhendo agora o e-book do ano, do pastor Rogério Zaide. Você que está na sintonia agora desse podcast, na Masterclass Portal 40, ativando os anjos alimentares. Se preparem agora, vai chegar a sua hora. Tá chegando a hora, confirmando, começando agora. 10, 9, 8, luzes, fogos, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angelita Reis, 5932. Irmã? Olha aí, ó. Irmã é Angelita que é membro aqui? É Angelita?
Eu não sei. A Angelita ganhou. Cadê a Angelita? Ela tá aí? Angelita. Você tá aí, Angelita? Cadê Se não tu? tiver na live, não ganha, Olha não. lá, ó. É a Angelita aqui da igreja que é membra? É porque mudou agora o algoritmo, aí não dá pra saber direito. Tess? O que é isso, Tess? Yes? Sim? Yes. Angelita, vem mandar nossa igreja, ela ganhou o e-book. Eu vou falar pra Andressa te mandar um e-book, tá bom? A Angelita ganhou. Ó, que benção, Angelita. É a profética, hein? Deus é bom. Olha aí, ó. A Angelita ganhou e glória a Deus, hein? Que Deus abençoe Glória Angelita, a Deus. você, sua casa, sua família. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Hoje, oração à meia-noite. Eu não orei sábado nem domingo, porque eu tô rouco ainda e ainda tô rouco. Eu nem sei o que eu vou fazer. Eu tenho que tomar um... O pessoal fala pra tomar chá disso, daquilo. Mas, gente... Ó, Pastor só sorteia pra membros. Ó, o pessoal reclamando. Oferta 2, então. Então fica aí que ele vai... Faz mais uma oferta aí, vai. Vou fazer mais uma oferta. Mais uma, vai. Amanda da minha esposa, hein? Ó, gente, ó, eu Vamos tive lá, misericórdia de vocês. Pastora Keila, mais uma oferta. Faz um coraçãozinho aí, assim, ó, pra mim, assim, ó. Dispara aí, vou fazer Faz mais um uma coração oferta assim, ó. agora, Mais uma oferta, sorteia Ó, mais vamos uma. lá. Tá vendo? Fala assim, obrigado, pastora, manda um coraçãozinho pra mim. Agora eu ganho. Vamos Olha lá. só, vamos lá. Em nome de Jesus. Mais um e-book. Um é Angelita. Tem que anotar aí, Moisés. Angelita. Vamos lá, ó. Glória a Deus. Mais um. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sandra de Souza 24 03. Irmãs. Quem Sandra é Sandra? de Souza. Quem Irmã é? Sandra de Souza. Cadê a irmã Sandra de Souza? Tá por aí? Se não tiver, vou ter que sortear de novo, ela hein? tava aqui. Tem duas Sandra, Sandra. coloca aí eu. Se a irmã Sandra de Souza estiver por aí, Sandra de Souza, tá aí? fica aí, ó. Parabéns, Sandra de Souza, 2403. 2403. Ela tá tu. aqui, ó. Ganhou. Ó, Sandra. Vai entrar em contato com a Andressa 910-72-0225, tá bom? Glória a Deus. Agora vocês não tem que reclamar, né? Pronto, tá resolvido. Deus é bom. Isso, Sandra de Souza. Entre em contato com a Andressa. DDD 011 910 72 0225. Ó, coloca aí. Peraí, deixa eu colocar aqui nos comentários. 011 Isso, DDD 9 011 910 72 10 0225. 70. Deixa o Moisés colocar que é mais fácil. Ah, tá. Que aí coloca o link. Gente, ó, Deus abençoe, tá? Fica na paz. Você que quiser entrar nas escolas da gente, as clínicas, é só falar com a Andressa, tá bom? Em nome de Jesus. Aí você entra em contato aí, DDD 011 910 72 0225. Moisés, você colocou, Sérgio? Tá colocando. DDD 011. Hoje eu vou atender um monte de gente ainda. Eita glória. Também. Tem 4 atendimentos, papai. E é benção. Como faz para comprar e-book? É só falar com a Andressa. Ela tá lá em cima no fixado. Andressa, Mas, ó, suporte DDD 011, Andressa. DDD 011 910 72 0225. Entre nesse link aí que você já cai lá. Tem link lá em cima no fixado. Clica, já fala com a Andressa. Tem e-book, tem livros, tem Sim. as escolas, tem curso, tem tudo. Gente, ó, beijão. Fica na paz. Aqui, Tchau, Moisés. Shalom, shalom. A paz do Senhor para todos. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, ó. Coraçãozinho, amo a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tenha uma semana maravilhosa com o Eterno. Shalom, shalom.